Fala pessoal, tudo bom com vocês? Tô querendo fazer um novo formato de vídeos aqui no nosso canal e por isso eu trouxe o Felipe. Felipe é o nosso sócio aqui no Gestão para Todos, para a gente justamente fazer esse podcast, né? Para a gente trocar ideias, né? Esse bate-bola, essa conversa, para a gente trocar ideias, conversar sobre um pouco das experiências de gestão, né? Fazer um negócio mais dinâmico para vocês também. Se apresenta aí um pouco, Felipe. Exatamente, galera. Felipe Knaip, para quem não conhece, e eu sou sócio do Helry tem aproximadamente uns 8 anos e sempre atuei mais numa vertente mais bastidor, né? Produzindo conteúdo, no back-office de projetos junto com o Helry, decisões estratégicas que não estão lá no front do projeto, que é onde o Helry sempre teve mais atuação que eu. E aí, dada a nossa nova comunicação, que esse ano nós iniciamos, que é o Gestão para Todos, esse projeto aí bacana que é a comunidade e tudo mais, a gente resolveu que era oportuno eu aparecer mais aqui junto com o Helry para compartilhar essa experiência de produção de conteúdo, dessa vivência de gestão mais prática e simples para levar aí para vocês. E a gente está querendo fazer esse formato como um vídeo adicional do nosso canal, né? Não é só pontual, sim, sempre a gente voltar a fazer isso. E a gente quer conversar sobre situações que vocês estão vivendo por ali, né? Então, deixa aqui no seu comentário a sua dúvida, as suas orientações que você quer no seu dia a dia, o que você está passando aí no seu dia a dia, para a gente conversar um pouco sobre isso. Na verdade, o programa tem que ser feito para vocês, né? Então, já deixa aí no comentário qual que é a sua maior dor, né? O que você enfrenta de problema no dia a dia aí profissional. Deixa no comentário, compartilha esse vídeo aí para chegar em mais pessoas. Joga naquele grupo do WhatsApp dos colegas de trabalho, que você só recebe figurinha de bom dia. Compartilha esse conteúdo aí. Troca as fake news por conhecimento, né? Troca as fake news por conhecimento, de verdade. E se esse vídeo fizer sentido para você curtir, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário. A gente sentir que realmente está fazendo diferença para você, não é isso? Exatamente. Hoje é o primeiro, né? Então não tem nem nome, né? O pessoal chama isso de podcast, né? Para mim é uma conversa aqui com o Helry, uma troca de experiência, cujo o espectador, a mensagem que a gente tem que dar para ele é sempre algum ganho, né? Alguma atividade prática para ele colocar em isso, plantar, aplicar né? aí no seu dia a dia. Exatamente. Então, Helry, vamos começar hoje com um tema mais, como diria, topo de funil, né? Que atinge mais gente. Eu vou te perguntar, qual que é o maior problema hoje que você vê em campo aí nos projetos que você conduz? Qual que é o maior problema que o funcionário ali de média gerência, o gerente, o coordenador, o supervisor, ele enfrenta no seu dia a dia? O que eu acho mais impressionante quando a gente chega em projetos, chega nas empresas, é o quanto que as coisas não avançam. Não avança. É a empresa que está lá sempre há anos naquela mesma chove não molha. E muitas vezes a empresa não cresce o seu resultado, não cresce suas vendas. Os probleminhas são sempre os mesmos. Quando a gente chega e vai conversar com muitos gerentes, eles estão lá reclamando que estão lá há 10, 15, 20 anos no setor e parece que as coisas... Resolvendo os mesmos problemas. E é engraçado, porque muitas vezes quando a gente chega nessas primeiras reuniões de diagnóstico, você vê muitas vezes o desânimo da pessoa. Lá vai começar mais algum trabalho de gestão e não sei se vai dar certo, não vai dar em nada, aqui sempre é isso, toda vez começa uma coisa e para. Então aquele profissional já está muitas vezes desanimado, porque as coisas não avançam no setor, né? Tá. Isso é terrível. E o avançar não é só a empresa crescer, não, né? Talvez é entregar com mais qualidade, né? Coisa que muita empresa, no seu decorrer, ela piora, né? As suas entregas ao invés de melhorar, né? E também tem outro fator interessante, porque os clientes cada vez demandam mais. Isso. E mesmo se você para no tempo e não avança, você está ficando para trás. Sim. Né? Então a qualidade vai sendo deteriorada por conta disso. O que você tem que pensar é que se você não está avançando, você pode ter certeza que alguém lá fora está avançando. Exatamente. E agora uma outra questão de avanço que é interessante é o profissional
sentir se ele está avançando. Sim. Né? O líder sentir que ele está avançando também, crescendo na carreira, crescendo como profissional também. Muitas vezes os maiores problemas nascem, né? A gente percebe disso, na verdade, que as coisas não evoluem. Todo mundo está sempre ali mais no mesmo. Né? E o que é esse não evoluir, né? Pro gerente, propriamente dito? Pro carinha que está lá, trabalha lá todo dia e ele não vê melhora, né? O que é esse evoluir para ele? Como que ele pode trabalhar isso? Muitas vezes ele está ali confuso, né? No seu dia a dia. O que ele sente quando ele sai de um dia de trabalho, isso, né? Ele não percebe essa evolução, ele não percebe esse crescimento porque ele está confuso. Ele está ali morrendo de trabalhar muitas vezes, chega cedo, tem vários profissionais, muitos profissionais na verdade, que vestem a camisa da empresa, trabalha muito, mas chega em casa com aquela dúvida. Tô no caminho certo? Tô fazendo certo? As coisas não evoluem. E aí a gente está falando de próprio resultado, de números da empresa, né? Dos resultados do setor, nas qualidade das entregas que você comentou, o clima de trabalho com a equipe, sempre aquelas mesmas discussões, problemas de comunicação, de relacionamento. E aí o gestor, a gestora, a liderança, chega em casa com essa dúvida. Estou meio perdido, não sei se eu estou no caminho certo, as coisas não estão dando resultado. Eu trabalho demais, né? Então tem essa impressão, né? Isso. Essa sacada aí que mas eu trabalho 8, 10 horas por dia, né? O que quer dizer hora trabalhada com resultado, né? Hora trabalhada não quer dizer resultado, né? A gente viu isso agora na pandemia, com todo mundo trabalhando em casa. Várias empresas perceberam crescimento de produtividade com os funcionários em casa. Sim. E aquele mito, não, tem que chegar ali, bater ponto de manhã, bater ponto à noite e para trabalhar, não faz sentido, né? A entrega... Olhando esse aspecto, né? Isso, a entrega o home não necessariamente significa... dá outra conversa isso. Depois. A entrega não necessariamente significa o número de horas trabalhadas, né? Sim. O problema é quando você trabalha muito e não entrega. E não cresce, não evolui. Que pelo que eu enxergo e pelo que a gente já enxergou durante essa trajetória toda, é o que mais acontece, né? Isso. A pessoa trabalha muito e na verdade ela ela não sabe o que ela tem que entregar, né? Ela não sabe o alvo dela, né? Então é pior ainda, né? O que a gente fala é que pessoas confusas não vão para frente, né? Sim. Elas não avançam porque estão perdidas. Perdidas por quê? Perdido porque não sabe, muitas vezes, o que se espera, né? O que se espera do meu setor de trabalho, né? O que se espera da minha equipe, o que se espera de mim, propriamente dito. Então, muitas vezes as pessoas estão ali envolvidas em vários volumes de trabalho, grande, mas as coisas não avançam. Tá, então como que eu saio dessa confusão? Essa é uma boa pergunta. O primeiro ponto que você precisa fazer é fazer uma distinção importante, Felipe. Quando a gente está falando aqui, é dividir o que são os probleminhas do dia a dia, né, o que a gente chama de incêndios do dia a dia, e o que são realmente problemas crônicos do setor, né, aqueles problemas críticos que sempre estão ali e que hoje geram esses incêndios, né? Então, muitas vezes o líder ele chega para trabalhar e já está o caos no setor, né? Sim. Já está o funcionário um brigando com o outro, já está o cliente reclamando, já está uma confusão. Principalmente se ele é novato, né? E aí o que acontece? Ele morre para resolver esses probleminhas, esses incêndios. E na maioria das vezes, se o cara é novo, ele vai ser consumido, né? Quando ele chega... Isso, consumido pela rotina. Eu já vi muito caso de gente que é contratada a mercado, cara bom e tal, ele pisou na empresa, foi totalmente consumido. Ele não consegue aplicar nada do que ele fazia lá fora. Eu vi um caso ano passado no cliente que a gente está atendendo, em que um gestor assumiu a área de RH. E ali no setor de RH tem um volume muito grande de contratações. É uma empresa grande com volume de contratações muito alto. E aí esse novo gestor assumiu a área pensando em organizar ali os subprocessos do RH. Não só o recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, capacitações, né, a matriz de treinamentos do pessoal. Só que aí o que aconteceu? A demanda de volume de contratação é tão alta que ele foi consumido por ali. Não conseguiu conduzir os projetos que ele... Isso, o gestor antigo saiu porque não deu conta de fazer tudo e ficava só nisso,
E esse novo gestor, que ele podia vir com o potencial de organizar os subsistemas, rapidinho ele foi consumido por essa rotina. Então ele foi engolido pela confusão também, você engolido concorda? pela confusão. E aí o que acontece? E como que esse cara aí poderia sair da confusão nessa situação? Essa situação ela é engraçada, porque ele é um gestor de uma área de RH, mas que tem uma equipe muito reduzida. Sim. E eu estou falando ali que nessa empresa tem várias vagas em aberto, né? Sempre tem um volume significativo de vagas em aberto. Que isso aí também é um outro problema. Só que aí o que acontece? Dentre as vagas que estavam em abertos, que ele precisava resolver, tinha 2 colaboradores para o setor dele. Sim. Só que o que acontecia? As outras áreas pressionavam, principalmente a área de operação, pressionavam por pessoas, e ele ficava atendendo, fazendo as entrevistas, atendendo essas vagas para dar para colaboradores para os outros setores. Ele está enxugando o gelo. O que eu falei? Eu cheguei lá e falei assim, para tudo. Você tem que começar contratando os seus 2 colaboradores, para você ganhar abraço, fôlego, para ajudar ele nas entrevistas. Arruma a sua casa primeiro, né? Exatamente. Arruma a sua casa e conseguir sair desse incêndio, dessa confusão, para começar a mudar o patamar de ação. Olhar de uma maneira mais abrangente, né? Não ficar ali só envolvido nesses probleminhas. E aí que eu estava falando, o primeiro passo é distinguir o que são esses incêndios, ficar ali enxugando esse gelo que nunca resolve, daquilo que é um problema mais crônico. Neste caso, o problema mais crônico era a falta de pessoal na equipe dele. Esse era o problema crítico. Na matriz de prioridade lá de problemas, esse deveria ser o primeiro. Deveria ser um dos primeiros a ele resolver. E aí ele porque tinha uma complexidade baixa, porque ele mesmo poderia solucionar isso, né? Ali. E o impacto era alto, né? Porque ele ia aliviar esse gerente para ele realmente entregar as outras coisas. Exatamente. Então, pessoal, quando ele faz essa mudança, muda esse olhar e atua no que precisa, ele ganha fôlego. Exatamente. Né? Então, quando ele caiu nessa confusão, na verdade, ele estava resolvendo o mesmo problema todos os dias. Né? Exatamente. Sempre tinha uma vaga a fechar. Sempre tinha pessoas a contratar. Só que ele está ali consumido, porque as outras áreas demandam. E está certo de demandar, né? A operação é relevante ali para a empresa. Mas ele estava atuando na causa errada. Na causa errada. Isso é um grande problema. Exatamente. A identificação do problema em si já é uma questão muito importante, porque às vezes você define o problema errado. Né? Então, exatamente. O problema dele era realmente ter 2 pessoas? Poderia ser, né? Mas aí ele pega, contrata 2 pessoas e aí ele tem um gargalo que é treinar essas 2 pessoas. Aí ele já fica um tempão para treinar essas 2 pessoas e aí gargala de novo para entrega para os outros setores, né? Sim. E aí a gente cai no problema raiz dele lá, que você até diz que é o turnover, né? Então, o turnover alto é um problema gravíssimo para a empresa. Isso. O professor Falcone, que é um dos problemas mais graves que existe na empresa, porque isso ele dizia assim, isso é vazamento de conhecimento na veia. Porque você perde dinheiro, você perde tempo. Isso. Né? E olha que interessante, ele estava atuando, enxugando o gelo, procurando sempre suprir as demandas de vagas das outras áreas. Sim. Quando ele consegue trazer a equipe dele, já ganha um fôlego. E esse fôlego é importante por quê? Para atuar na saída das pessoas lá. Sim. Então, o RH mais produtivo, sendo parceiro dessas áreas, parceiro de negócio dessas áreas, provendo uma equipe forte, não é só contratar, é treinar, é avaliar o desempenho. Porque ele estava exercendo quase uma função de departamento pessoal, né? Só isso. E sem fôlego, né? Sem fôlego. Então, quando ele consegue sair... Tem um primeiro ponto aqui, que é atuar no que ele tem controle ali da área dele. Uhum. Contratou as 2 pessoas, ganhou um fôlego. Agora ele vai atuar nessa causa maior que impacta a empresa toda. Por que as pessoas estão pedindo para sair? O que está acontecendo? Então, pode ser problema lá dos outros gerentes das áreas, pode ser problema de má contratação, porque ele realmente estava atropelado de volume,
pode ser problema de falta de avaliação, de orientação dessa equipe, pode ser problema de cultura. Então, quando o gestor começa a atuar na causa raiz, neste caso, ele ganha um outro patamar de uma atuação mais macro, que vai gerar no longo prazo um impacto maior. E que talvez esse é realmente o problema que eles têm que atacar. Exatamente. Mas olha que interessante. Mas aí acho legal, a gente continuar nesse mesmo exemplo desse gestor de RH para a gente conduzir o nosso assunto e chegar na sacada de como que você sai dessa confusão. Né? E olha que interessante. Eu acho que o primeiro ponto, vou dar um caso dele mesmo. O primeiro ponto é dominar a sua agenda. Dominar o seu tempo. E o que é dominar minha agenda? Eu cheguei e caí de paraquedas lá no setor. Olha só, o que acontece? Vou usar esse exemplo. Ele todo dia estava entrevistando gente. Sim. Todo dia estava entrevistando gente. O que ele precisa fazer? Ele precisa bloquear, nesse caso, ele precisa bloquear a agenda dele. Sexta-feira eu não entrevisto ninguém. Uhum. Até para eu conseguir respirar, conseguir avaliar os outros aspectos do RH, ou se eu vou entrevistar para a minha vaga, para a vaga lá do meu setor. Né? Todo mundo tem demanda, os outros setores todos demandavam ele. Mas ele tem que dominar a agenda dele primeiro. Então, e isso, apesar de ser uma medida que parece simples, só que é bem complicada porque você tem que ter muita autoridade para seguir, né, na sua agenda e as pessoas sempre caem naquele dilema. Mas eu já não estou dando conta, né? Como é que eu posso bloquear um dia da minha agenda? Né? Exatamente. E é um grande desafio, né? É o ovo ou a galinha que vem primeiro, né? É um grande desafio para a pessoa entender que se ela não conseguir dominar a sua agenda, ela não consegue nem tempo para respirar, para pensar sobre o trabalho que ela está fazendo. Exatamente. Então, quando eu chego e falo assim, reserva o seu dia. Deixa de fazer aquilo que você iria fazer se você não reservasse esse dia. Por quê? Porque se você não começar a atuar no que precisa, o incêndio sempre vai acontecer. Né? O gelo, você vai estar sempre enxugando esse gelo. O avanço não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, mas esse realmente é um problema interessante, porque a pessoa fica com medo. Não, Reori, mas se eu bloquear, o que eu preciso fazer, o que as outras áreas estão me demandando, não vai ser feito. O pessoal vai me alertar, né? O pessoal vai... Isso, o cliente vai... o cliente está aqui, Reori, programei de segunda-feira de manhã, chegar no setor e planejar a semana. Só que quando eu chego lá segunda-feira, o cliente está me ligando. Sim. Né? Eu chego lá segunda-feira, o colaborador já vem enchendo a paciência. Não que você não possa atender o cliente na hora que ele te ligar ali. Você pode chegar mais tarde. Trabalhar de casa, você pode se concentrar ali, coloca alguém para receber a ligação do cliente, você liga depois. Mas se você não tomar uma atitude mesmo, que no primeiro momento as pessoas vão olhar meio enviesada. Peraí, você não está me atendendo? Né? Até você se colocar à disposição dentro da sua programação. Gente, realmente isso aqui é muito difícil. Não é tão fácil assim não, mas precisa ser feito. Olha que interessante. E geralmente o líder superior não gosta muito dessa ideia. No tem que estar alinhado com a diretoria, com a liderança. Mas olha que interessante. Ao invés de você estar ali, vou usar esse exemplo do colaborador que chega para conversar com o gestor. É legal se você ter esses ambientes abertos, ter uma hierarquia reduzida, né? Uma comunicação mais próxima do líder com a equipe, isso é importante. Só que em algum momento você também não pode ficar ali com a sua agenda à disposição do colaborador. Então, ao invés de você falar, segunda-feira eu não te atendo, não precisa vir me procurar que eu não vou atender ninguém, que eu vou pensar no meu setor. Ao invés de você atuar de uma maneira ríspida, né? Grosseira, né? Você pode fazer de outro contrário, você pode fazer de uma maneira contrária. Segunda-feira à tarde eu estou à sua disposição. Pessoal, segunda-feira eu estou aqui para atender vocês. Sim. Eu estou reservando a minha tarde de segunda para conversar com vocês. Né? Isso. Você reduz a demanda. Todo mundo já sabe que você... tirou o atrito, né? Não, você tirou o atrito. Você se dispôs ao colaborador. Foi proativo. A equipe sabe do seu interesse em ouvi-los, estar próximo. Sim. E você conseguiu o seu tempo que você queria. Uhum. Você queria o seu tempo na segunda-feira de manhã, né? E que na verdade também tem o lado da própria... Quando você passa a organizar o seu tempo, parece sobrar mais tempo, né? Sim. Porque ao invés de você ficar ali
Vamos usar esse caso da conversa com o colaborador. Se você não tem domínio da sua agenda, essa conversa, ela dura. Sim. O colaborador está falando 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Agora, se você já tem um domínio maior, uma sistemática, né, da sua agenda, você faz a reunião com qualidade, prestando atenção, dando as orientações em 15 minutos. Sabe essas reuniões que essa pessoa nem senta para bater papo? É reunião rápida. Você faz uma reunião de 15 minutos, porque você sabe que tem que ser naquele tempo, porque você tem que ter o seu próprio tempo. Mas aí, voltando, esse gerente de RH, ele precisou então reservar o tempo. E aí eu orientei na sexta-feira. Reserva a sexta-feira para pensar no seu setor. Sim. Entrevistar a sua equipe, enfim. Focar naquilo que ele tem controle. Contratou 2 colaboradores para apoiá-lo. Então agora eu vou atuar lá com as outras áreas. Sim. Né? Então, por que as pessoas estão saindo? Né? Fazer outras reuniões de feedback com os líderes, com a equipe, para realmente ele alcançar o que ele estava querendo. Então, o primeiro passo é domina a sua agenda. Se você está confuso, está vendo que seu setor não está avançando, que as coisas não estão evoluindo, primeiro sinal de alerta é o controle do seu tempo. Tá, e o que mais que ele tem controle que compensa ele gastar a energia dele? Primeiro, ele tem controle sobre as entregas do próprio setor. Quando a gente está falando que o setor não avança, ele não avança em quê? Muitas vezes o setor não avança nas entregas, na qualidade do produto oferecido. Muitas vezes o setor não avança no dia a dia de trabalho, ali nos processos. Né? São os gargalos, as mesmas dificuldades. Todo mês, quando chega naquele período de fazer uma entrega, as coisas atrapalham e atrasam, enfim. E isso é comum, né? Direto. Muitas vezes as pessoas, o setor não avança por conta das pessoas, dos colaboradores. Você sabe que tem aquele colaborador que você precisa fazer uma movimentação e não faz. Você sabe que o outro precisa ser treinado, você não treina. Você não treina por quê? Você está ali batendo papo com o outro, você está sendo ali batendo papo com o cliente, que o cliente demanda toda hora, e você não vai fazer. Então, entregas, processos, pessoas e o próprio líder. Você, né? O próprio líder, muitas vezes, ele é um agente que não leva à mudança, ao avanço. E o líder precisa ser esse agente de mudança, esse agente de transformação. Eu diria até que ele é o único agente de mudança, o único agente capaz de estabelecer mudança dentro de uma empresa. Exatamente. É porque tudo parte do profissional que está nessa condução. Né? Como as pessoas vão seguir um líder que não avança, que não sai do lugar. Hoje tem aquele papo de hierarquia horizontalizada e tal, que eu acho super interessante isso, mas que mesmo assim são criadas lideranças naqueles grupos, né? Sim. Geralmente acontece isso, né? Sim, sempre tem aquele dentro mesmo num grupo menor de trabalho, no coordenação, num squad, assim, sempre tem um líder. Mesmo que seja o cara nomeado líder de projeto, né? Sim. Mas ele é... Porque precisa, né? Precisa de ter alguém para poder puxar e levar e o avançar. Eu falei uma coisa que é interessante. As pessoas não são dispostas a seguir quem fica parado, né? Exatamente. Exatamente. Então, domina a sua agenda. Depois, foca naquilo que você tem controle. O que é que você tem controle? Você tem controle sobre você, sobre o seu modo de trabalho, a disciplina daquilo que você faz, a sua agenda, o seu tempo, enfim. Você tem controle sobre a sua equipe, né? A formação da sua equipe, trazer as pessoas para o seu lado. Você tem controle sobre os processos, como o trabalho é feito ali. Você está ali definindo isso. Né? Você tem que ter o conhecimento técnico, né? Você tem que saber como que funciona o dia a dia das suas entregas, né? Quais são os processos, atividades críticas, né? E muitas vezes o que acontece é que sempre foi feito assim. E aí as pessoas não questionam esse processo. Sim. Toda a vida foi feito desse jeito. E acontece muito. Eu chego lá e falo, por que vocês estão fazendo desse jeito? Eu não sei. Desde quando eu entrei já era assim. Já era assim, né? Toda a vida foi desse jeito. Não. O líder precisa questionar o processo. Uhum. Né? Para quê? Para conseguir ter as entregas melhores. Exatamente. Né? Oferecer um ambiente de trabalho agradável para as pessoas, com uma produtividade maior, qualidade nas entregas. Né? Tá. Então, recapitulando aqui, primeiro ele
tem que ter domínio da sua agenda, depois ele tem que gastar energia com aquilo que ele tem controle dentro do setor dele, que é ele mesmo, a equipe dele, os processos e as entregas. Exatamente. Esse é o cara que acabou de pousar na gerência nova. Se ele gastar energia fazendo isso aqui que você falou agora, é um excelente início de trabalho. E olhando isso, percebendo a diferença entre o que é incêndio, probleminhas do dia a dia, isso precisa ser atacado, mas não só isso. Atuar naquilo que você tem controle é nesses problemas crônicos, né? Aí é um mundo, é um universo à parte, cada fator desse que a gente pode conversar depois. Exatamente, né? Exatamente. E a questão do resultado, né? Que eu até colei aqui na sua folhinha que você... Isso que é interessante. Por quê? Porque se ele trabalha esses 5 aspectos, essa qualidade melhor do que está sendo oferecido traz mais resultado. É porque, na verdade, o cara, quando ele entra numa empresa nova ou assume um setor novo, a preocupação e do líder superior é: fulano, eu quero que você me entregue isso, né? Sim. Então, às vezes não fica muito claro qual que é esse resultado, né? Então o cara não tem meta, né? O cara não tem desafio formal, né? Objetivo, né? E isso é muito engraçado. E isso quando o cara vem com algum resultado, porque na maioria das vezes toca o setor, né? Isso que eu ia comentar. Aí ele, na hora dele ter controle sobre todas essas coisas, a atenção dele, a preocupação dele fica no: será que eu estou dando resultado? Mas qual que é esse resultado? Né? Se as pessoas não querem seguir quem fica parado, pior é quando você não sabe para onde você está indo. Isso. Então, quando eu chego em uma empresa e que eu faço uma das primeiras perguntas que eu faço é: quais são os seus resultados? Quais são os seus indicadores? O que você oferece? Enfim. E muitas vezes as pessoas não sabem. Esse número... Você acompanha esse número? Não, esse número eu não sei. E coisa simples. Pode ser um setor simples, né? Tipo, entrega. Qual que é o seu percentual de entrega em dia, né? Ou de atraso? O cara não sabe, né? Não sabe. Eu vou voltar no caso do gestor de RH. Qual que é uma entrega importante do setor? Uma equipe boas forte, pessoas, né? equipe forte, formada para as outras áreas. Né? Então, essa é a entrega de um setor de RH: formar uma boa equipe, entregar bons colaboradores. E no caso desse aí deveria ser outra entrega, um turnover baixo, né? Isso. Então, se essa entrega, eu posso medir essa entrega como? Essa equipe forte como? Se as pessoas estão ficando. Isso. Se as pessoas estão pedindo para sair, cada vez mais o que você falou. Estou começando do zero, estou perdendo conhecimento, tenho que sair formando gente nova, toda vez. Eu chego lá e pergunto: cadê o número da saída? Não tem, né? Não sei. Fica calado. Eu só sei que eu tenho muita vaga para fechar. E trabalho 8 horas por dia. Qual que é o prazo médio de fechamento de uma vaga? Não sei. Não faço ideia. Eu sei que tem muita vaga para fechar. Tem problema, né? Primeiro, eu preciso saber o impacto da entrega do setor na empresa. Sim. Então, um indicador de turnover, por exemplo, mostra isso. É mais do que só o setor de RH. Claro. É uma atuação grande. Eu preciso saber quantas vagas eu estou fechando no caso dele, que ali é uma entrega do próprio setor dele. Né? E como que é feito esse processo, qual que é esse prazo, né? Quanto tempo eu demoro para colocar uma pessoa excelente aqui dentro da empresa? Isso. Né? Por uma vaga de um analista, eu preciso fazer quantas entrevistas? Sim. Então, quando você começa ali a atuar nesse tem controle, olhando para esse resultado, você vai vendo avanço. E aí você vai mexendo nas ferramentas certas, né? Isso. Então, por exemplo, vamos dizer que o prazo médio de contratação era lá em torno de 2 meses. É um absurdo, mas vamos dar 2 meses. Ele fez essa movimentação, reservou tempo para o setor dele, contratou os 2 colaboradores, foi lá conversar melhorar o processo de contratação com essa nova equipe. Esse prazo de 2 meses pode cair para 15 dias. Sim. Pode cair para 3 semanas, por exemplo. E aí vai sobrar muito tempo. Isso. Mas veja como que esse gestor, ele começa a perceber o avanço. O que antes demorava-se mais de mês, agora a gente está fazendo em semanas. Então, isso está no caminho certo. E ali ele pode virar e falar assim: não, estou fazendo um bom trabalho. Exatamente. Estou evoluindo, eu estou avançando. Quando ele chegar em casa,
cansado, trabalhou muito, pode bastante, abrir até uma cervejinha. ele né? pode chegar lá e dormir tranquilo e falar, tô avançando, tô Hoje eu evoluindo. avancei. Isso. E mostrar isso, e aí que eu acho que é muito interessante. Mostrar isso para as outras pessoas. Sim. Mostrar isso para os seus colaboradores, mostrar isso para os outros gestores, né? As outras áreas vão ficar felizes porque o RH agora fecha uma vaga mais rápido. E mostrar isso, Felipe, para a alta liderança. Sim. É o gestor bater no peito e falar assim, avancei, evoluí, né? Sentimento de que a segurança de que eu estou fazendo certo. De que eu entrego o resultado. De que eu entrego o resultado. E acho que esse é o principal. Que no fim, o que o gerente quer da empresa, principalmente, é o reconhecimento, né? E a confiança da alta liderança. Isso, né? Isso. A alta liderança quer ter a certeza de que o setor vai entregar. Uhum. E o gestor quer ter a certeza de que está fazendo o que é preciso fazer, né, para alcançar esse resultado. Legal. E aí, por isso que quando a gente fala de um dos maiores desafios é o não avanço, eu fico impressionado como as pessoas perdem a oportunidade de não avançar, de estar ali trabalhando muito e perde a oportunidade de mostrar esse resultado. Sim. Né, de atuar naquilo que realmente precisa ser feito e parar de ficar só cansado. Sem fazer nada, né? Então, acho que o ensinamento para de cansar e avança, né? É exatamente isso. Para de trabalhar desnecessariamente, porque isso eu falei isso no início, né? Maioria veste mesmo a camisa da empresa, né? São pessoas sérias, claro, são pessoas que estão dedicadas e querem ver o melhor. Mas é orientação, né? Isso. Que falta na pessoa. Você não pode esperar que todo mundo que você contrata vai ter o mesmo desempenho, né? Isso. Um desempenho excelente. Essa pessoa nunca teve a oportunidade de aprender a como ter um desempenho excelente, né? De melhoria. Né? E para o ponto principal do início do que a gente conversou, e aí acho que vale a pena até deixar como uma dica para você. Reserva qual é o seu tempo de gestor. Você pensar na sua área. Né? Pensa aí dentro da semana, qual vai ser a sua 1 hora, meia hora, que você vai parar e pensar sobre o que você está fazendo. Você foi até muito conservador, mas eu diria que essa pessoa deveria tirar meio turno. Na semana. Na semana. Justo. Porque ela é a oportunidade dela refletir com ela mesma sobre o setor dela e de sempre chamar um colaborador responsável por algum processo. Isso é importante. Para ter essa conversa tática com esse colaborador. Isso. Porque a conversa que você tem com ele é só com problema. Já percebeu que o líder só vai lá quando dá problema? Conversar com... E é o caso específico, né? O cliente A reclamou. E aí você vem cá e atua nesse caso do cliente A. Aí caiu no incêndio de novo. Aí o cliente B, você vai lá e atua. Muitas vezes o líder com a equipe só vai atuando nos casos específicos. Você falou legal. O chamar um colaborador ou reunir a equipe para conversar sobre problemas gerais. Não é aquele caso específico da semana, né? Por que isso sempre acontece? Que isso é resolver problema. Isso é resolver problema, exatamente. Bom, legal. Então... Fecha aí, Real, em um parágrafo, qual que é a sacada aí dessa nossa conversa? Primeira coisa tá confuso? Tá perdido? Não sabe se tem a certeza de que tá no caminho certo e avançar? Primeira coisa, reserve tempo na sua agenda para você pensar sobre o seu trabalho, sobre o setor. Segundo ponto, atuar naquilo que você tem controle. Também não adianta a gente querer atuar sobre os clientes lá fora, sobre o cenário externo. Sobre resultados, sobre... Resultado geral, não dá. E o que é que você tem controle? Sobre você, sobre as pessoas, os seus colaboradores, o dia a dia de trabalho, seus processos e a entrega. O produto oferecido pelo setor é o quê? Né? Se você tem essa atuação focada sobre aquilo que você tem controle, você vai olhar agora para os resultados. Então, qual é o número, ou quais são os números que mostram esse avanço? Né? E aí, sinalizam que você está no caminho certo. Isso, e aí, quando eu estou falando em números, estou falando até do próprio dia a dia, né? Esses prazos, enfim, que mostram esse avanço, para você poder ter a certeza que está fazendo bem o trabalho.
Muito bom. Certo? Acho que para a primeira conversa foi excelente. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram. Deixa também próximos temas para a gente discutir aqui. E obrigado, Léo. Valeu, acho que foi ótimo. E eu gostei disso. A gente pegou o caso desse gerente de RH e discorremos bem e aplicamos a realidade. Sim. Conte a sua realidade, conte o que você está passando para a gente debater aqui. É isso aí. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até mais.